Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo de número 12. Atos, capítulo de número 12. É sobre esse texto que eu gostaria de meditar esta manhã. Sem ser nesse próximo domingo, no outro domingo nós estaremos iniciando estudos, tá? Específicos. E espero que toda a igreja possa se envolver, porque através dos estudos nós temos o privilégio de conhecermos cada dia mais a palavra, né? Entendermos mais o que significa a palavra de Deus para todos nós, né? Tempo de lição, tempo de aprendizado. Atos 12, versículo 1 diz: Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. E fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas, de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se havia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveram ir à casa de Maria, mãe de João, congominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rude ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar. Mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: Estás louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: É o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Até aí, queridos. Pai, em nome de Jesus, quero clamar ao Senhor
a direção do Senhor sobre esta palavra. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Mais uma vez, amém. Queridos, olhando sobre este assunto, esta palavra, esse texto, eu queria colocar como título esse texto, uma luz no fim do túnel. Esse é o texto, é o título do texto que nós iremos mencionar esta manhã. Mas antes de passarmos aqui para algumas lições práticas, a base de introdução eu queria falar que lá em Atos, na igreja primitiva, no início da igreja primitiva, nós podemos relatar algumas intervenções milagrosas de Deus na vida dessa própria igreja. Então, desde o início do capítulo 1, até mais ou menos a conversão de Paulo, morte de Estevão, nós podemos ver Deus fazendo coisas maravilhosas na igreja. Nós podemos ver multidões de pessoas se convertendo ao cristianismo, né? Nós podemos ver ali Pedro orando juntamente com João, e um coxo de 40 anos se levantando para andar. E nós podemos ver um etíope sendo ministrado por um diácono chamado Filipe, e esse etíope se convertendo. Então, foi um momento de coisas maravilhosas que essa igreja viveu. Após a ressurreição de Cristo, nós podemos ver o agir através do Espírito Santo de uma forma muito poderosa na vida das pessoas. Muitos judeus se convertendo, e assim as coisas acontecendo, e todos dando glória a Deus, né? Todos vendo as maravilhas que Deus pode fazer por intermédio da igreja. Mas o que eu acho interessante aqui nesse versículo, que nós podemos concluir, que a vida cristã não se baseia só em vitória, só em bênçãos, só em você orar e as coisas acontecerem, né? Milagres acontecendo e assim por diante. Ou seja, a vida cristã não é um mar de rosas. A vida cristã é uma vida difícil. Não é porque eu pertenço a Cristo, eu não vou passar por lutas e desafios. E esse texto me prova exatamente o que eu estou relatando aqui. Então é importante sempre termos no nosso coração, e a Bíblia nos fala sobre isso, que Deus nunca prometeu uma caminhada tranquila, queridos. Mas Ele prometeu uma caminhada certa, e que Ele estaria conosco todos os dias. Então isso deve ser para nós algo consolador. Porque aqui nesse capítulo número 12, nós podemos ver a perseguição na igreja. Nós podemos ver aqui um tempo de angústia chegando na vida dos cristãos. E ela bateu de uma forma muito forte na porta deles. Foi terrível, não foi fácil. Nós podemos entender que, se você olhar e estudar a história da igreja, e na própria Bíblia ela é bastante real, ela é bastante direta, que eles estavam passando por diversas lutas, diversas dificuldades. Eles estavam enfrentando perseguição religiosa. Se nós entendermos, quem matou Jesus ali foram os próprios judeus. E quem estavam perseguindo essas pessoas aqui foram os próprios judeus. Então não foi por conta da ressurreição de Cristo
que os problemas haviam acabado. Não, os problemas continuavam. E é interessante que essas perseguições, elas começaram de uma forma muito mais intensa. Por quê? Porque o cristianismo, estava crescendo, estava se multiplicando. Então as pessoas ouviam Pedro falar de uma forma tão tremenda, cheia de autoridade, sobre a ressurreição de Cristo, e ele não falava outras coisas, ele só falava sobre Cristo, né? A mensagem que ele pregava era cristocêntrica. Essas pessoas se rendiam ao poder do Evangelho, através de uma pessoa que estava cheio do Espírito Santo. E nós devemos entender que Pedro, ressaltando aqui, que era um homem inculto. Ele não era um homem estudioso, preparado, ele não era aquela pessoa, um mestre na palavra, mas era um homem que estava cheio da presença de Deus, e ali a graça de Deus se manifestava através da vida dele, porque ele buscava. Mas mesmo assim esse homem estava sendo perseguido, e a perseguição era grande, queridos. Perseguição era dolorosa naquele tempo. Não era apenas perseguições verbais, mas eram perseguições onde a própria pessoa pagava um preço muito alto por isso, muito caro. Antes dessa prisão aqui, essa já era a terceira prisão de Pedro, Estevão havia morrido. E além dessas perseguições religiosas, eles enfrentavam também a perseguição política. Porque ali, aquele tempo, não estava havendo questões de divergências na religião, mas estava também a própria vida com Cristo, o próprio Evangelho estava impactando o poder político daquele tempo. A Bíblia fala que Herodes, esse Herodes aqui é Herodes Agripa, tá? É importante sabermos que a Bíblia fala de 3 Herodes, tá bom? São 3 Herodes, não existiu apenas um, são 3, e esse já era o terceiro. Esse cara está virado, essa pessoa está virado. Ele estava querendo matar Pedro e Tiago, estava perseguindo de uma forma muito forte, queridos. E eles não podiam fazer nada. E o que esse Herodes fez? Uma coisa terrível. Ele mata Tiago. Esse Tiago não era irmão de Jesus, tá? Não é aquele que escreveu a carta de Tiago. Esse Tiago aqui era aquele irmão de João. Quando Jesus chamou, eles eram pescadores, chamou eles, olha, venham anunciar. Então é esse Tiago. Esse Tiago, queridos, era um homem que foi convertido. Homem de Deus. Cheio da presença de Deus, acompanhou Jesus. Cheio da presença de Jesus. Até então estava acompanhando Pedro e João em tudo. Esse Tiago foi aquele que estava lá no Monte da Transfiguração. Chegou o momento dele. Esse Tiago, ele fazia parte do núcleo mais íntimo dos discípulos de Jesus. Tiago era um homem influente na igreja, participou de tudo, um homem íntegro. É aonde eu queria tirar a primeira lição a respeito desse texto, desse tema, uma luz no fim do túnel. A primeira coisa que eu queria falar a respeito desse texto, queridos, que uma vida com Deus não se baseia apenas em resultados positivos. Não é porque as coisas estão dando certo na sua vida, é que você tem uma vida com Deus. Quero dizer para vocês que quando as coisas estão dando errado para vocês, Deus também está com vocês. Ele está cuidando, Ele está no controle. Ele não esqueceu de você. Esse é o caráter de Cristo. Ele sempre está no controle da sua vida. Não é porque você passa por lutas, dificuldades, aflições, doenças,
problemas emocionais, é porque você está com a vida errada. Não. Mas isso faz parte da vida. Nós podemos perceber aqui o que aconteceu com Tiago. Não há explicação porque Deus permitiu que Tiago morresse, queridos. Não há explicação. A única forma que veio no meu coração foi uma mensagem que está escrito lá em Romanos capítulo 14, que diz o seguinte: porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Essa é a única explicação que eu posso ver em relação a Tiago. Se nós percebermos aqui que Tiago era um apóstolo dedicado e necessário para a igreja. Ele era esse homem. Tanto Pedro quanto Tiago, esses homens eram relevantes. E a conclusão que eu posso chegar aqui, em relação a essa situação de Pedro e Tiago, é que foi cumprido a soberana vontade de Deus. Tanto na morte de Tiago e o sofrimento de Pedro. Porque Pedro, ele ficou sofrendo ali. Se nós olharmos para Pedro, Pedro foi um homem que, quando ele teve um encontro com Deus, com Cristo, ele tinha sua vida lá de pescador, uma vida comum. Mas depois ele começou a caminhar com Cristo. Ali sim ele negou Jesus, caiu. Mas depois da ressurreição de Cristo, esse homem foi o que? Ele teve esse encontro. Ele foi o que? Transformado, cheio do Espírito Santo. Mas ele também sofreu, queridos. Ele sofreu. Mas ele sofreu porque ele sabia que essa caminhada não era fácil. E ele sabia que a vontade de Deus estava sobre a vida dele. Portanto, queridos, nós devemos refletir sobre isso. Porque hoje eu me preocupo muito em relação às verdades da nossa vida para com Deus. Porque se a Bíblia nos chama para caminhar de fé em fé, nós podemos concluir nesse texto que fé não se baseia apenas em vitória e bênçãos, queridos, mas se baseia também em sofrimento por amor de Deus. Em Hebreus capítulo número 11, fala de uma forma muito tremenda e que toca muito o meu coração. Porque lá em Hebreus 11 fala que alguns foram libertos pela fé, mas outros também morreram pela fé. Mas o fato é que é importante, é sempre caminhar e crendo que Deus é soberano. Não é porque as coisas estão difíceis para você, que você não é uma pessoa de fé. Não sei se vocês já ouviram, quando você está passando dificuldade, alguém chegar em você e falar assim: irmão, você não tem fé não? Eu acho incrível que eu ouvi isso essa semana. Eu ouvi isso essa semana. Estava relatando para uma pessoa as dificuldades que nós estamos vivendo nos últimos tempos. Dificuldade comercial, né? A política, né? Essa mudança de política que nós estamos vivendo nesses últimos tempos, isso tem impactado a nossa economia. Né? Essa semana mesmo eu vi uma notícia que 85% de funcionários de uma fábrica em Catalão foram dispensados. Né? É pessoal que monta trator.
85% de funcionários dessa fábrica, eles foram dispensados de um dia para o outro. Então, imagina quantas e quantas pessoas hoje ficaram desempregadas por essa crise política que o país está vivendo. Será que algumas dessas pessoas não têm fé? Claro que elas têm fé, queridos. O problema é que hoje está produzido no nosso meio uma fé baseada em conquistas, em vitória. Isso é errado, queridos. Nós precisamos abrir os nossos olhos, que a nossa fé não se baseia naquilo que Deus nos dá. A nossa fé tem que se basear naquilo que Ele é para nós. O provedor, ele é muito melhor do que a provisão. O provedor, ele tem que ser o motivo da nossa fé, e não a provisão dele. E se nós entrarmos nessa cilada, nós vamos entrar em crise. Nós vamos pensar que nós não somos amados. Nós vamos duvidar do caráter de Deus. Nós vamos duvidar do amor de Deus. Nós vamos duvidar da onisciência, da onipotência de Deus. E é importante nós guardarmos os nossos corações, meus irmãos, e entendermos que Deus é Deus, quando Ele nos livra da morte e quando Ele nos leva para a sua presença também. Porque Pedro, ele foi livrado da morte e Tiago foi levado para o Senhor. E Deus ama os dois da mesma forma. Mas o problema é que o propósito de Deus foi se cumprindo da forma que só Ele entende. E nós precisamos ter esse amadurecimento. Nós precisamos ter esse discernimento. Nós precisamos entender que fé não é negócio. Não podemos usar a nossa crença, a nossa fé em coisas, em negócios. E hoje nós estamos sendo deturpados, nós estamos sendo bombardeados por um evangelho deturpado, queridos. Porque muitos dizem que você recebe porque você tem fé. E se você não recebeu, você não tem fé. Isso não é o evangelho, queridos. Nós temos que crer sempre no nosso Senhor, quando estamos lá em cima e quando estamos lá embaixo. Isso é fé genuína. Isso é vida com Deus. E foi exatamente o que aconteceu na vida desses apóstolos. Tiago morreu. Mas eu tenho certeza que esse homem estava cheio do Espírito Santo. Ele estava pronto para morrer, queridos. Ele estava pronto para morrer. E eu queria destacar aqui alguns aspectos sobre a prisão de Pedro aqui. E Pedro, queridos, outra parte da lição que nós vamos caminhar. Se você olhar para a Bíblia, não tinha solução para Pedro. Pedro, ele não morreu naquele momento, é porque Herodes, ele tinha um plano ali. O fato é que Pedro iria morrer. A prisão dele era para levar ele à morte. Mas por que ele não morreu juntamente com Tiago? Porque, primeiro, Herodes, ele tinha dividendos políticos. A Bíblia fala aqui que naquele momento estava tendo uma festa de pães asmos. O povo judeu estava todos reunidos ali naquele lugar. Então tinha uma movimentação muito grande. E no momento da festa dos pães asmos, não podia matar ninguém naquele tempo. Não podia. Ia pegar feio para Herodes. Herodes iria ficar manchado. Ele ia deixar os seus eleitores com dificuldade. Havia um negócio ali. Herodes não matou Pedro porque iria haver tumultos, porque Pedro ali era o cara naquele tempo. Aonde Pedro passava, ele era reconhecido. Enfim, uma multidão de pessoas estavam o quê? Conhecendo Pedro através
das pregações que ele dava. Então, naquele tempo, ele era aquela pessoa que estava sendo reconhecida pela população. E, em vez de matá-lo, Herodes coloca ele numa prisão, mas não foi em qualquer prisão, queridos. Sabe aquela prisão de segurança máxima? Aquela assim que não tem jeito de fugir. A Bíblia fala que 16 homens, 16 soldados, estavam em sua segurança. Eu fico imaginando Pedro ali, né, cheio de Deus, falou, nossa, eu estou muito importante. 16 soldados ali por minha conta. E assim ele estava, queridos, considerado um homem perigoso. E Herodes, ele tomou todas as precauções para que Pedro não escapasse da prisão. Ele fez de tudo, porque ele sabia que Pedro já havia fugido 2 vezes da prisão. Eu fico imaginando Herodes articulando todas as coisas. E ele falou assim, agora esse homem eu quero ver. Ele não vai fugir. E depois dessa festa, nós vamos matá-lo. Então o plano de Herodes era perfeito, queridos. Ele comprou todo mundo. O plano perfeito. Então o que acontece? Pedro naquele momento estava no escuro. Ele estava num túnel que havia só escuridão. Não tinha mais chance. A chance dele era 0. Não tinha como ele fazer mais nada. Não tinha como ele fazer mais nada. Seguindo. Esse texto nos arremete para uma outra verdade. Pedro estava numa situação desoladora. Não tinha mais chance sem esperança. Portanto, vem uma pergunta. O que fazer numa situação desoladora e sem esperança? O que fazer? Você pode ter certeza que muita gente está passando por esse estado nesses últimos tempos. Existem muitas pessoas, e que você deve entender que faz parte do seu convívio, que estão passando por situação desoladora e sem esperança. Preso numa prisão da desesperança, da prisão de um pecado, na prisão que assola o coração e que precisa de uma libertação. E vem uma pergunta, o que fazer, queridos? Olha o que a Bíblia nos fala. Os cristãos que estavam lá de fora, não foram para as ruas organizar uma revolta popular. Não fizeram um abaixo-assinado reivindicando seus direitos. Não apelaram para as autoridades para pedir a soltura de Pedro. Eles foram orar, queridos. Eles foram orar. Os cristãos se reuniram para orar em favor de Pedro. Essa deve ser a postura da igreja, queridos. Essa tem que ser a nossa postura. Nós estamos vivendo tempo de aprendizado, queridos. Essa igreja primitiva demonstrou para nós que nós precisamos depender de Deus e não olhar para as circunstâncias. Se você conhece alguém que está passando problemas terríveis, assolações, ou então até você mesmo, a receita para todos nós é oração, queridos. Nós precisamos ter vida de oração. Essas pessoas nos mostram que eles acreditavam no poder da oração,
Porque da mesma forma que eles viram Pedro sendo solto 2 vezes, ele poderia ser solto pela 3ª vez. Eles foram perseverantes. Eles não se desanimaram pela situação adversa e nem pelas lutas. Eles agiram. Meus irmãos, nós devemos nos conscientizar que a nossa ação não é ficar correndo atrás das coisas, atrás dos nossos direitos. A nossa ação é de joelhos, é oração, é vida com Deus. Então nós não podemos, queridos, jamais, a Bíblia nos fala que jamais nós podemos subestimar o poder da oração. Não subestime o poder da oração. A oração, ela faz o céu mover. Nós jamais podemos subestimar o poder de uma igreja que ora. Nós podemos observar aqui que Pedro, ele foi solto, queridos. Mas a palavra diz que a soltura dele não foi feita por mãos humanas, mas por a mão de um anjo poderoso. Um anjo que move. Um Deus que não se cansa de querer abençoar os seus filhos. A oração, ela move o coração de Deus, meus irmãos. Ele toca. A oração, ela toca o coração de Deus. Uma coisa que enche o coração de Deus é uma vida de oração. Portanto, meus irmãos, é com a oração com quem lutamos contra os nossos inimigos. E talvez o maior do seu inimigo, o maior inimigo que você tem, está dentro de você. Talvez seja isso. Queria destacar algumas verdades aqui. Nós devemos entender que orar é falar com aquele que está no trono, que tem o poder e a autoridade sobre todas as coisas. Orar é associar-se ao mais forte, ao onipotente. Meus irmãos, eu não sei como é que é a sua vida com Deus, ou como está a sua vida, ou como a sua vida está com Deus. Mas uma coisa eu falo para vocês, não deixem de orar. Muitos conhecem a oração, fazem a oração, mas nunca experimentaram o poder da oração. Ore. Se Deus não respondeu ainda, ore. Porque Ele vai responder. Você crê nisso, amém? Esse Deus que operava nesse tempo, opera até hoje. E nós vivemos tempos, queridos, que nós não podemos vacilar. E nós precisamos orar. E a oração é o único meio de vencer o mal. E não podemos nos entregar. Alguns são mais antigos aqui nessa amada igreja. Outros estão chegando agora. Eu sempre ministro aqui na igreja alguns temas. Batalha espiritual. Eu sempre falo de oração. Vocês sabem disso que eu sempre falo. Mas você sabe por que eu sempre falo? Porque isso deve ser o nosso estilo de vida. E a oração é uma das coisas mais difíceis de se fazer na vida. Muitos de nós temos a disciplina de trabalharmos todos os dias. Mas muitos de nós não temos a disciplina de ter uma vida de oração. Você sabe o porquê disso? É porque o próprio inimigo não quer que você ore. Porque quando você não tem uma vida de oração, você começa a se afastar da presença e deixa de experimentar a onipotência do seu Deus. Porque é na oração que Deus move. É na oração que Deus move.
Então, queridos, não deixe de fazer suas orações. Nós temos cultos todas as segundas-feiras. Mas eu quero chamar a sua atenção que a sua vida ela precisa ser de oração todos os dias. Eu estou falando aqui que nós temos culto todas as segundas-feiras, porque muitos de vocês eu não vejo aqui. Muitos. Como é que Deus age, queridos? Não estou falando aqui da sua vida secular para com Deus, mas só estou te orientando. Deus ele vai mover na sua vida, se você orar. Porque quando você ora, você mostra para Ele, eu creio. Eu creio na tua boa mão. Eu creio na sua onipotência. Eu creio que você está no controle. Queridos, quando nós deixamos de orar, nós começamos a ter cegueira. E essa cegueira nos faz afastar de Deus. Isso faz com que nós não experimentemos esse poder que Deus tem para transformar e tocar nas nossas vidas. Terceira coisa que eu queria destacar aqui, como a igreja deve orar. Como eu estou falando, orar, orar, orar. Mas a Bíblia me fala aqui nesse capítulo de número 12, que a igreja orava por Pedro, não só apenas de vez em quando, ou quando lembrava dele, mas era de uma forma incessante, fervor. Se nós entendermos aqui, essa palavra incessante, de uma forma prática, foi a mesma forma que Jesus orou lá no Getsemane. Aquela oração de entrega, aquela oração de fervor, aquela oração que não se cansa, que não se fadiga, aquela que não há desistência. Meus irmãos, eu quero falar isso para você porque isso é muito difícil. Como é difícil orar, queridos, quando você toma essa postura de oração. Eu não sei quantos de vocês já começam a falar assim, hoje eu vou orar meia hora. De repente passa 5 minutos, a sua mente não está nem mais na presença de Deus, já está lá em outra coisa. Está lá no seu trabalho, está lá nos seus problemas, nas suas coisas. Vocês já experimentaram isso ou não? Amém ou não amém? Muitos de nós experimentamos isso está errado, queridos. Quando nós estamos em oração, nós precisamos nos conectar diretamente com o Senhor. Só o Senhor na sua mente. Por isso que é uma disciplina muito difícil de se viver. Mas nós precisamos o quê? Nos entregar. Entrar de corpo, alma e coração. Nesse estilo de vida. A igreja precisa, queridos, orar dessa forma fervorosa, com prazer, com dedicação, porque é assim que nós mostramos para Deus que nós cremos. Deus ele intervém no nosso meio quando nós temos orações incessantes, fervorosos, diariamente, intensamente, oração com senso de urgência, de perseverança, é assim que nós devemos orar. Foi exatamente o que essas pessoas fizeram com Pedro. É assim que nós obtemos a vitória, meus irmãos. É assim. Pedro, ele obteve o seu livramento. Porque a Bíblia fala que a igreja orava incessantemente. Se nós quisermos ver, queridos, cura, libertação, pessoas sendo transformadas aqui,
aleijados começarem a andar, drogado começar a se libertar. Isso depende muito de nós, meus irmãos. A igreja precisa se levantar em oração para ver essas coisas acontecerem. Mas você sabe por que nós não oramos por isso? Porque o nosso coração está vazio. Vazio. Muitas vezes está vazio. Esse Deus que moveu lá atrás, move até hoje. Uma coisa que não entra no meu coração é algumas pessoas falarem que o Espírito Santo de Deus não age da mesma forma como agia naquele tempo. Isso não entra no meu coração, meus irmãos. Eu creio num Deus que o Espírito age desde o início e agirá até a consumação. Eu creio. A Bíblia me fala que desde o princípio o Espírito pairava sobre as águas. Ali ele já estava movendo. Ali ele já existia e ali ele já estava o quê? Trabalhando. E ele trabalha. E ele trabalha de uma forma tremenda. De uma forma poderosa. Nós devemos entender que o nosso Deus, ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele faz parte da vida dessa igreja, ele faz parte da sua vida. E se tem algo para acontecer ainda na sua vida e que você precisa de alguma vitória, queridos, ore. Não desista de orar, não deixe os problemas afetar o seu coração, mas olhe sempre firmemente para a onipresença de Deus, a onipotência de Deus. Aonde Deus está. Quarta coisa que nós podemos destacar aqui, que nós podemos aprender nesse texto. Uma vida de oração nunca abala a confiança em Deus, queridos. Esse é o grande problema nosso. Quando nós deixamos de orar, a nossa confiança em Deus vai embora. Vai embora mesmo, queridos. É porque você começa a olhar para você, você começa a olhar para as circunstâncias, você começa a olhar para as suas dificuldades, para as suas limitações. Quantas e quantas pessoas sofrem por essas questões de insegurança, de medo, pessoas são travadas, não conseguem dar um passo, são feridas lá atrás, pessoas que não sabem perdoar. Pessoas que depois que teve uma vida para com Cristo, está sendo direcionada por Cristo, não esquece das coisas que aconteceram lá atrás. Porque não teve uma vida de oração adequada. Eu quero destacar aqui a vida de Pedro. Vocês podem me falar aqui como Pedro, naquele momento, estava na prisão? Vocês lembram do texto? Alguém pode falar amém ou não amém? Amém. Então fale, meu filho. Como é que estava Pedro? Pedro estava na prisão naquele momento, não angustiado, queridos. Não triste porque iria morrer. Pedro não estava aflito. Pedro não estava cheio de temores em seu coração, mas Pedro estava dormindo. Você sabe o que significa esse dormindo? Porque ele tinha paz com Deus. Ele não sabia o que iria acontecer com ele, mas ele descansava no Senhor. A sentença de morte na vida de Pedro era garantida, era garantia. A garantia que ele tinha, a única coisa que ele poderia ver aos seus olhos humanos, é que após aquela prisão, após essa festa, ele iria o quê? Ia para o mártire. Ele iria ser morto. Imagine só, se nós tivéssemos aqui a notícia, amanhã, sua sentença de morte vai chegar. Quantos aqui amanhã, queridos, tem uma conta para pagar e não tem esse dinheiro para pagar? Graças a Deus, ô igreja próspera. Não tem ninguém, está todo mundo com dinheiro. Mas você já passou por essa situação, meu irmão? De você ter uma conta para pagar amanhã, não ter esse dinheiro para pagar? Você já passou por essa situação?
Como é que você ficou? Como é que você dormiu? Como é que você dormiu quando o seu filho estava doente? Como é que você dormiu quando você está vendo um diagnóstico na sua vida? As coisas estão difíceis. O seu casamento não vai bem. A sua esposa não vai bem. Você está lá no vermelho. As coisas não andam. Será que você dorme? Como Pedro estava dormindo? Veja bem, queridos, a situação de Pedro aqui era muito pior. Ele iria morrer. Mas isso não tirou a paz que ele tinha em Deus. Você sabe por que ele tinha essa paz? Vida de oração. É bom nós olharmos e estudarmos o livro de Atos, porque a Bíblia fala que todos eram unânimes em oração. Você sabe tanto que isso é importante, meus irmãos? Sermos uma igreja de oração. Pedro não estava em oração, mas ele era um homem de oração. A igreja estava em oração, mas ele, naquele momento, ele estava descansando na soberania de Deus. E a oração, ela nos traz essa vida. Nos traz, a vida de oração nos traz nós saímos daquele leite espiritual e vivemos mais uma fé sólida. É o que Pedro demonstrou aqui. Pedro naquele momento poderia tentar suborno, tentar algum acordo, mas ele não desesperou porque ele tinha essa vida com Deus. E quinto, para encerrarmos aqui. O que essa igreja ensina para nós? Que nós devemos orar uns pelos outros. Mais uma vez o nosso tema desse ano. Uns pelos outros. A nossa igreja precisa ter vida, meus queridos. A nossa igreja precisa ter uma vida de oração. Olha para o seu irmão que está do seu lado. Olha para essa pessoa. Olha nos olhos dela. Nos olhos. Com muita seriedade. Ela precisa da sua oração. Ela precisa da sua oração. Isso é ser igreja. Uma igreja que ora é uma igreja que verdadeiramente que tem uma vida para com Deus. É quando ela ora uns pelos outros. Essa igreja me mostra que nós não podemos ser pessoas egoístas, cristãos egoístas, crente egoísta que pensa só em si. Eu acho lindo demais o que essa igreja fez por Pedro. Pedro, sim, estava descansando. Sabia que eu vivo para Deus, se eu morrer, glória a Deus por isso. A vida espiritual de Pedro era uma vida tremenda, queridos. Mas Deus, Ele moveu na vida de Pedro por intermédio da igreja que estava orando. O anjo de Deus se moveu, não foi por conta de Pedro, mas foi por conta da igreja. E se nós quisermos ver coisas maravilhosas acontecendo aqui nessa igreja, meus irmãos, pessoas sendo abençoadas, eu quero chamar vocês a estarmos em oração. Vamos sair da nossa zona de conforto. A Bíblia fala que essas pessoas, esses nossos irmãos que estavam lá em oração, eles não estavam na zona de conforto. Por quê? Porque diz a palavra que eles passaram a noite orando. Eles ficaram sem dormir. Quantos de nós temos preguiça, queridos? Preguiça de estar na igreja em oração. Quantos de nós temos preguiça de orar?
Quantos de nós temos preguiça de nos envolver com a causa uns dos outros? Quantos de nós olhamos para nós mesmos? Quantos de nós olhamos apenas para as nossas dificuldades, para as nossas necessidades? A nossa vida não se baseia nisso. A nossa vida se baseia a olharmos uns para os outros. Uns aos outros. Se você quiser fazer parte de uma igreja relevante, você precisa fazer a sua parte, meu irmão. Você precisa ser assim. Ter compaixão. Eu queria tanto conhecer a mãe de João Marcos. Aquela mulher acolhedora. Não, vamos orar lá em casa. Vamos orar pelo nosso irmão. Vamos interceder por ele até ele ser liberto, até ele poder ter vitória. Meus irmãos, será que nós estamos fazendo isso? Você tem orado? Você tem orado por mim? Para Deus estar me abençoando, me transformando. Será que eu tenho orado por vocês também? Essa é a questão da palavra de hoje. Será que nós estamos sendo igreja? Esse Deus, Ele está posicionado já. Esse Deus, Ele quer mover. Ele quer agir. Mas nós temos que entender que nós precisamos nos posicionar. A igreja precisa de ter uma posição, de sair do seu egocentrismo e olhar para o lado. Isso é ser Cristo. Isso é ser cristão. É quando nós olhamos uns para os outros. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Vamos ficar de pé. E eu queria encerrar essa mensagem. É que você saia do seu lugar e já pratique o que nós aprendemos aqui esta manhã. Saia do seu lugar, do seu conforto e ore por uma pessoa que você nem tem intimidade. Você nem conhece ela. Mas você tem a autoridade do nome de Jesus Cristo de abençoar essa pessoa. Eu queria que você saísse e orasse. Vamos orar. Deus está aqui. Deus está aqui. Isso é ser cristão. Isso é ser igreja. Que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei,
Louvado seja o teu nome, Pai. A igreja se move pelo poder da oração, Senhor. A oração, ela traz vida, ela traz força, ela traz um mover do Senhor. Eu peço ao Pai, em nome de Jesus, esta manhã, que cada dia mais esta igreja pode ter, Pai, essa vida de oração. Uma vida, Pai, que transforma a igreja, uma vida que dá a liberdade para o Senhor agir. Oração que a gente consegue experimentar e absorver coisas grandiosas, Pai. E para isso, Senhor, eu conto com a graça, com a misericórdia e com a boa mão do Senhor sobre nós todos os dias, nos direcionando e nos dando essa força, Pai, para termos e para experimentarmos esta glória do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Vamos